Continuemos as nossas reflexões em Samuel capítulo 15, a partir do versículo 10, que é aquele episódio onde Deus deu uma ordem estranha ao rei Saul. Qual era a ordem estranha? Olha, você vai exterminar os amalequitas, conforme eu disse em Deuteronômio, conforme eu já tinha avisado que quando você estivesse em paz, você deveria exterminar todos, homens, mulheres, crianças, tudo que tivesse vida. São daquelas ordens estranhas que, conforme eu digo no vídeo anterior, e eu estou deixando ele aí para você assisti-lo, se o Saul buscasse ao Senhor, ele teria surpresas. Como que você sabe disso? Porque não é a primeira vez que a gente vê Deus dando uma ordem estranha para um líder espiritual. Um dia Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, me dá o seu filho, o seu único filho, e oferece-o a mim em sacrifício. Abraão ouviu a voz do Senhor, obedeceu e levou o seu filho em sacrifício, em submissão. Quando ele chegou lá fazendo o que ele ia fazer em fidelidade a Deus, porque quando a ordem vem de Deus é para testar a nossa confiança nele, aí Abraão teve uma surpresa. Deus mandou um anjo e falou: Abraão, você provou que você me ama, que você confia em mim, mas eu não quero seu filho em sacrifício. E ainda providenciou um cordeiro para o holocausto, né? Então, se o rei Saul tivesse essa fidelidade de Abraão, no sentido de Deus mandou, eu vou fazer, mas Saul tinha outros problemas. Mas antes de falar de quais eram os outros problemas do rei Saul, o que nós temos aqui? Um povo precisava ser exterminado, que eram os amalequitas. Tem gente que tem uma personalidade amalequita, né? Não me vem à mente atualmente um exemplo mais atual do que, por exemplo, o do deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. O que seria uma mente amalequita? É gente aguerrida, gente que fala perversidades e é louvada nisso, gente que tem um poder de quanto mais fala besteira, mais consegue pessoas para dominá-los. Mas só para citar um exemplo do caráter desse homem, quando ele vai anunciar que a esposa dele está grávida, o que ele me faz? Ele vai anunciar o sexo da criança com uma arma pesada. Eu nem sei o nome dessas armas, não me interesso muito por essas questões, mas eu sei que ele chega lá e dá um tiro de longe naquele tanto de balões e bof, aí estoura lá para mostrar que é uma menina. Aí você fica assim: meu Deus, o que há no coração de um pai que, para anunciar qual é o sexo do bebê que está na barriga da esposa dele, ele vem com essa beligerância? Assim eram os amalequitas, eram beligerantes até na hora de anunciar o sexo de um bebê, né? A outra situação é aquela história que ele é tão fã dessas questões beligerantes de políticas perversas que ele vai batizar a filhinha de Geórgia, e dizendo que vai batizá-la de Geórgia em homenagem ao estado da Geórgia, que sempre votou na direita, no Partido Republicano, ou votaria no Trump. Nem sei como é que eles estão agora, porque o Trump perdeu as eleições, mas a menina talvez vai se chamar Geórgia. Aí você fala assim: gente, a criança já nasce em meio a essas perversidades, a essas ideologias. E aí eu estou falando de um homem com a sua esposa e o seu bebezinho que ainda vai nascer, ou já nasceu, não sei. Agora, multiplica isso por todo um povo, os amalequitas, que gostavam de falar perversidades, esmigalhavam famílias, arrancavam crianças da barriga de suas mães, fizeram muitas mães chorar. Isso é os amalequitas, e por isso Deus deu uma ordem para que eles fossem exterminados pelo bem deles mesmos, porque existem coisas que só terminam quando Deus vem do céu e interrompe. Mas conforme eu digo no vídeo anterior, Deus iria surpreender Saul se Saul o clamasse. Mas olha só, o Saul tinha outros probleminhas ao invés de clamar a Deus, porque aqui vai dizer no versículo 12, primeiro que Deus vai dizer para Samuel, no versículo 11 do capítulo 15, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Samuel ficou: meu Deus, foi o Senhor quem promoveu esse rei e agora o Senhor não quer mais, porque arrependo-me significa não quero saber, já deu, Saul não consegue ser fiel, né? Aí, o que vai dizer o versículo 12? Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se àquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a julgá-lo.
Ou seja, enquanto Samuel está vindo procurar Saul, depois daquela noite de oração, o que diz o texto? Que o Saul, em meio à derrota dos amalequitas, ele ergueu para si um monumento. Tem um videozinho aí que eu vou deixar para você sobre por que Deus não gostava que erguesse monumentos, que erguesse altos ou postes, alguma coisa assim. Né? Mas olha só o Saul, o rei colocado por Deus, fazendo práticas idolátricas e rebeldes contra o Senhor, porque ele, ao invés de ele entender que era Deus que tinha dado a ordem, era Deus que deu a ele vitória contra os amalequitas, o que ele me faz? Ele ergue um monumento, ou seja, o tempo inteiro tentando projetar. Eu digo no vídeo anterior que só faltava ele projetar o seu órgão genital, porque ele agia varonilmente, mas não é que ele fez isso. Ergueu um monumento de homem varonil, viril, da vara erguida. Tá vendo? E Deus olha para isso tudo. Nossa, que picuinha, não. Deus sabe o que um homem varonil carrega dentro de si, nos seus atos. Daí ele se arrepender. Porque Deus não é homem para que se arrependa, no sentido de que Deus ficou chateado de Saul ter feito isso com todas as chances que Saul recebeu. Essa que é a verdade. Então nós temos aí o Saul orgulhoso, fazendo para si um monumento, daí para frente os reis começam a fazer altos para si, né? Até que chega, Saul vai encontrar com Samuel, e Samuel fala assim, o que é isso aí? Que barulho é esse que ouço de bois, ovelhas, né? O que é isso que eu estou ouvindo? Aí o Saul responde, de Amaleque. Eles trouxeram porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. Ou seja, Saul estava muito pagão, ele achava que Deus iria se deixar comprar com sacrifício. Vamos levar isso ao Senhor, quem sabe ele não fica comovido. Mas qual era a ordem? A ordem era não deixar nada com vida. Aí eles separaram aqui, eles acharam que era o melhor. Sacrifício de Caim, parte 2. Eu peguei o melhor da terra, trabalhei bem este altar, e agora sim, o Senhor vai ter que aceitar porque o meu sacrifício é dos bons. E em meio a isso tudo, o que Samuel vai dizer? Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Ou seja, Saul, não vem impressionar Deus com culto, não. Quem falou que Deus está interessado em culto? Deus está interessado em saber se você guarda a palavra que Ele te falou. Que mensagem para mim e para você, não é verdade? Deus não está nem aí para os nossos cultos, se esses cultos não forem resultado de um andar com Ele, de um obedecer a Ele, de ouvir aquilo que Ele falou e de seguir-lhe. É aqui que a gente encontra uma outra perversidade, né? Porque as igrejas pegam isso aqui, ó, versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação como a idolatria e culto a ídolos do lar. Então, o que nós temos aqui? Rebelião é como o pecado de feitiçaria. Eu cresci ouvindo essas coisas na igreja, né? Porque o pastor se impõe sobre o povo, impõe até as suas loucuras sobre o povo e me cita essa referência dizendo que obedecer é melhor do que sacrificar. Fala, não, irmão, não vai lutar pelo próximo, não. Se o pastor não quer, não faça. Quando Deus estava falando de uma outra coisa, obedecer a Deus, que é melhor do que cultuar a Deus. Quando você cultua a Deus sem obedecê-lo, você já está sendo feiticeiro, você está sendo idólatra. É disso que o texto está falando. O texto em nenhum momento está falando de obediência aos homens, está falando de obediência a Deus. Obedecer a Deus é que é melhor do que cultuar. Obedecer a Deus é melhor do que você sacrificar no sentido de cultuar. E em não obedecendo a Deus, você está sendo rebelde. E aí é que o texto fala, rebelião é como o pecado de feitiçaria. Ou seja, quando você é rebelde a Deus até mesmo por meio do culto, aí eu louvo ao Senhor para não ter comunhão com o Senhor. Eu vou escrever livros e livros para não ter vida íntima com o Senhor. Eu vou fazer obras sociais para não buscar ao Senhor. A gente desobedece muito a Deus por meio das práticas das boas obras, sabe? É tipo uma coisa, teologia da libertação. Eu não oro, eu não gosto de Deus, eu sou meio ateu, mas eu dou alimento aos pobres.
Estou aqui falando contra a teologia da libertação? Não. Estou aqui mostrando o fato de que muita gente faz com a teologia da libertação o que o Saul fez com o culto a Deus. Ele, para não ouvir ao Senhor, ofereceu ovelhas que Deus disse: essas ovelhas aí eu não quero esses bois, porque eu te dei uma ordem, Saul. Eu queria que você ouvisse a minha ordem. Tem muita gente erguendo igrejas para não encarar o próprio coração. É essa rebelião que é como o pecado de feitiçaria, tá entendendo? É essa rebelião. Agora, você sabe qual é o maior pecado de feitiçaria que desde há muito tem sido praticado por aqueles que dizem amar a Jesus? É porque a gente de jeito nenhum, a gente como nação, como povo que se julga de Deus, a gente não obedece ao mandamento que Ele nos mandou, ou um mandamento que Ele nos entregou, dizendo: olha, todas as coisas que vocês ouviram acerca do Antigo Testamento se resumem nisto, e é nisto que conhecerão que vocês são meus discípulos. Conhecerão como? Se vocês tiverem amor uns aos outros. Mas nós, desde há muito, temos preferido ser igreja de Éfeso, uma igreja cheia de obras, cheia de benfeitorias institucionais, benfeitorias até históricas, mas a gente não tem voltado à prática das primeiras obras, que é cumprir esse primeiro e novo mandamento que Jesus nos deu, que a gente ame uns aos outros, de maneira que quando você não ama as pessoas que o Senhor colocou no seu caminho, você está pior do que Saul, porque Saul só tinha o que ele tinha lá, que era a Torá, que eram as leis do Antigo Testamento, que eram os princípios de um rei agir. Nós temos Jesus em pessoa, morto, crucificado, ressuscitado ao terceiro dia, foi ao Pai e derramou sobre nós o seu Espírito. E o que a gente faz com isso? A gente simplesmente desobedece o seu mandamento, que significa que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, de maneira que a igreja está sendo estranhada pelo mundo porque a igreja não está se comportando como discípula de Jesus. A igreja rejeita os pares da sociedade, a igreja quer poder terreno, a igreja quer fazer conchavos com quem já está no poder. De maneira que a gente vive, neste momento no Brasil, um governo cristão que está totalmente afastado de Cristo, porque só quer se instituir, mas não quer ter misericórdia. Olha o que está acontecendo no Brasil neste final de semana. Neste final de semana, um negro foi morto injustamente e as pessoas estão debatendo se ele foi morto por racismo ou não. E eu estou pedindo, me mostrem vídeos de pessoas brancas que desrespeitaram mulheres do caixa, que fizeram atrocidades e que por causa disso, em sendo brancas, foram mortas a soco gratuitamente. Eu não conheço. Mas neste ano no Brasil nós temos o quê? Nós temos guardas abaixando a cabeça para um homem rico e branco, dizendo que lá é Alphaville, que quem era esse cara, que ali não era favela. Nós temos ali um homem branco humilhando um motoboy. Nós temos um negro morto por policiais brancos. E nós temos agora no Brasil, no dia de ontem, no dia da consciência negra, um negro que foi morto por ser negro. Porque eu já trabalhei no comércio por pelo menos durante 6 anos. E a regra é, o cliente sempre tem razão. E quantas vezes eu vi velhos, ricos, brancos, rabugentos, desrespeitando funcionários da loja, desrespeitando até gerentes. E eles não eram espancados por causa disso. Aí o pessoal está assim, não, ele foi morto porque ele ameaçou. Gente, no Brasil não existe pena de morte, muito menos pena de morte por crimes banais. Porque a ameaça, o cara já tinha sido pego pelos seguranças, porque dá soco, aquele soco cheio de ódio na cabeça do sujeito. Mas sabe o que mais me dói? É que os crentes estão defendendo a ideia de que não foi por racismo. Claro que foi. Claro que foi. Me mostre algum outro material aí de branco sendo espancado por ter agredido mulher na loja. Não existe. Né? De maneira que a gente tem cometido o grande pecado de rebelião, muito pior do que o Saul. Porque o Senhor nos deu um mandamento e a gente o tempo todo o ignora. A gente quer acreditar que não houve escravização no Brasil, a gente quer acreditar que mulheres não precisam de tanto poder assim, a gente quer acreditar que homens cheios do Espírito Santo têm sede de mandar na mulher, o que é um absurdo pela própria presença do Espírito Santo que deveria ser no sujeito.
Porque se o Senhor habita em mim, se toda a sua bondade habita em mim, por que eu quero submissão de alguma mulher? Eu quero andar com ela na qualidade de servo do Senhor também. Mas não, os santos homens de Deus, quanto mais santos são, mais profanos são, mais rebeldes são, mais cometem esse pecado da feitiçaria, que é ignorar ou às vezes descaradamente desobedecer o novo mandamento que Jesus nos legou. A gente não quer amar uns aos outros e aí fica jogando a culpa nos meus princípios, no que está escrito. O que está escrito e o que está dito é: amem uns aos outros como eu vos amei. Jesus deu a sua vida por nós e você quer mandar na sua mulher. Jesus deu a sua vida por nós e você quer que os pretos calem a boca. Jesus deu a sua vida por nós e você quer culpar o pobre por ele ser pobre. Jesus deu a sua vida por nós e você quer defender rico corrupto que usa o nome de Deus para ficar mais rico ainda. Grande pecado de feitiçaria é esse que tem sido cometido no Brasil. E aí, visto que Saul praticou esta rebelião, Deus chega para ele e fala assim: olha, por que você rejeitou a palavra do Senhor, mesmo que você disfarce essa rejeição com seu cultinho, rei Saul? O Senhor também te rejeitou para que você não seja rei. É isso. Olha, Saul não teria dinastia, mas como ele não ouviu a palavra do Senhor, essa rejeição veio com cara de castigo. E aí ele repete: olha, Deus rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. E aí o Saul tenta arrepender, aquela coisa toda, fica desesperado: pequei, honre-me porém agora perante os anciãos. E aí o Samuel vai lá com ele conversa com os anciãos, e aí estava faltando resolver um problema, né? O Agag, o rei Agag, o despedaçador de crianças, o atormentador de famílias, os bolsonaros da situação, que é gente que ama milícia, que acha que se o cara ameaçou um caixa de supermercado, tem mais aqui morrer mesmo, não era a flor que se cheirava, né? Essa gente amalequita, numa hora Deus chega para essa gente e fala assim: eu vou falar com vocês a linguagem que vocês entendem, seus perversos que brotaram da milícia. Aí Samuel fala assim: então, Agag, chegou a sua vez. Agag e Dudu. Ele despedaçou Agag, ali já era a fúria do homem, do profeta que também era humano. E o texto vai terminar dizendo que o Samuel morria de pena de Saul e que nunca mais, depois desse dia, Samuel falou com Saul. E a gente agora começa a ver aí os vislumbres da aparição do rei Davi. Só que Saul continuou sendo rei em Israel. Saul continuou cumprindo o chamado que Deus deu a ele, né? Só que isso agora passa a ser no coração dele uma tormenta. Meu Deus, eu não obedeci a palavra do Senhor. Ele começou a andar como um Caim, fugitivo e vagabundo na terra, com medo de ser morto, com medo de que alguém tomasse o que nunca seria dele. Porque uma coisa é verdadeira: Saul foi levantado por Deus, mas ele nunca seria rei em Israel no sentido de ter uma geração, de ter uma dinastia, né? Por isso que o que vale a pena a gente focar aqui é nessa questão. Qual é a verdadeira rebelião? Rebelião é não obedecer a Deus. Por isso que quando você, em obediência a Deus, está desobedecendo os homens, você não está praticando o pecado de feitiçaria. Às vezes, a única maneira de a gente obedecer a Deus é desobedecendo os homens. Ou a única maneira de a gente honrar determinados homens, ou reis, ou autoridades, é a gente desobedecendo-as. Se em desobedecendo-as, a gente estiver obedecendo a Deus. Porque importa-nos antes obedecer a Deus e depois, se der, aos homens. Agora, desobedecer a Deus é pecado de feitiçaria. É essa mensagem que até hoje os crentes não conseguiram entender. Ou melhor, até hoje as lideranças cristãs não conseguiram entender. Porque elas querem para si uma obediência que deveria ser devida unicamente a Deus. E a Deus? Deus levanta profetinhas, porteirinhos, faxineiros de igreja, líder de jovens, aquelas pessoas que você considera menos prováveis. Deus às vezes levanta essas pessoas para te confrontar, porque importa obedecer a Ele, né? Essa é a mensagem rápida e trôpega que eu estou te transmitindo aqui,
na fé de que aquele que é maior do que as minhas palavras vai te mostrar qual é a rebelião, que é o pecado de feitiçaria. E sabe qual é? A rebelião é aquela que a gente desobedece a Deus. Deus te deu uma ordem estranha? Converse com o Senhor. Ele sabe o porquê da ordem estranha. Você sempre será surpreendido por Ele. Mas não vem disfarçar a sua rebelião com culto, não. Né? Ai, Senhor, olha, eu não vou destruir a minha família por tua causa, tá, Senhor? Olha só a minha família como ela é bem estruturada. Aí Deus fala, quem perde a vida, ou a família, ou a reputação, ou o amor de pai e mãe, por minha causa, achará. Mas quem ficou bem com a família, às custas de obedecer a minha voz, está praticando feitiçaria. E aí, cada um que busque diante de Deus qual é a feitiçaria da qual você precisa se arrepender. Que o Senhor te abençoe. Eu já te peço para visitar a playlist de 1º e 2º Samuel que está aí neste canal, onde este vídeo será inserido. E você também, na medida que for gostando desses vídeos, dê o seu like, compartilhe. E peço também para que você se inscreva neste canal, aperte o sininho para você receber as notificações. E que você, caso queira falar comigo de forma mais personalizada, visite as minhas redes sociais. Tem aí o link na descrição do vídeo, do Instagram, do Facebook e do Twitter, tá? Se você quiser falar comigo.